Bom dia, eu sou o Wilson Aragão, eu sou autor do método HBTC-RFA, que significa Human Body Total Care, regulador de função Aragão. Esse método eu inventei há mais ou menos uns 40 anos atrás e trabalho com ele no Brasil e também dou cursos desse método atualmente em cerca de 10 países. Brasil, Uruguai, Peru, México, Portugal, Espanha, Itália, Israel e também estive dando curso na Rússia e tenho alunos do Cazaquistão, tenho alunos que são do Quirguistão e outros países do leste europeu. E no Brasil eu dou cursos para alunos de todo o Brasil, de norte a sul, né? Então, hoje eu quero conversar com vocês. Também eu sou dentista e sou registrado no Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, com o número 7591, e também, depois de muitos anos, passei a dar curso em São Paulo, e atendimento de pacientes em São Paulo, e também tenho o CRO de São Paulo com o número 88222. É uma atividade muito intensa que eu venho fazendo desde que me formei há quase 50 anos atrás. Então, hoje eu vou conversar com vocês sobre fibromialgia. O que é fibromialgia? Fibromialgia é uma doença que foi rotulada pela medicina como dores em todo o corpo. E até hoje eles acreditam não saber a etiologia, isto é, não saber a causa principal. Eu vou falar para vocês o que eu entendo sobre fibromialgia e como eu trato nas pessoas que me procuram. A fibromialgia geralmente apresenta dores em mais de 11 pontos do corpo, né? E desses 11 pontos do corpo, a maioria são dores musculares e também dores articulares. E os principais sintomas da fibromialgia geralmente aquele paciente que chega no consultório e pergunta: onde que você tem dor? Aí o paciente diz para você: doutor, dói tudo. Ele sente que dói desde a cabeça até os pés. E tem muitos sintomas que são muito variáveis. Por exemplo, problemas centrais: cefaleia, dor de cabeça, enxaqueca, né? Depressão, ansiedade, falta de memória, problemas para dormir, tonteira, tontura, né? Na mandíbula, dor na articulação temporomandibular, a disfunção com estalos, barulhos, ruídos e dor. Muscular, dor no músculo, geralmente dói o músculo inteiro, principalmente os músculos da nuca, os músculos das costas e lombar, da região lombar. Normalmente, perdão, além do problema da dor muscular, da dor das articulações, também ocorre cansaço crônico, fadiga, né? As pessoas vivem dizendo que geralmente não dormem bem e elas acabam acordando como se estivessem cansadas. Em vez de amanhecer com um descanso que seria normal, a pessoa aparece com cansaço, com fadiga. Sistemicamente, além da dor, problemas de peso, frio, sensibilidade ao toque. Muitas vezes a pessoa sente que de tocar a pessoa já grita como se estivesse sendo agredida. Na verdade, é um toque que em outras situações seria um toque normal, mas a pessoa está com a hipersensibilidade e com isso acaba agravando o seu problema.
A nível gastrointestinal, muitas vezes pode ter náuseas. Muitos adultos são diagnosticados já com síndrome do intestino irritável, que isso é uma consequência de muitos anos respirando pela boca. O que acontece com a respiração pela boca? Que muitos profissionais chamam de respiração bucal e alguns profissionais chamam de respiração oral. É tudo a mesma coisa. Mas essa respiração bucal causa um monte de problemas. E esses problemas, geralmente, eles são e começaram já na primeira infância. Perdão. Hoje em dia, está muito comum, infelizmente, crianças nascerem de parto cesariano. E o parto cesariano, como eu explico no meu livro, eu publiquei um livro, eu entreguei os originais em 2004, e o livro começou a ser vendido em 2006. Eu explico que o parto cesariano é muito ruim, tanto para a mãe como para o bebê, porque geralmente mais de 90% dessas crianças que nascem de parto cesariano passam a respirar pela boca. Isso é muito sério. E essas crianças que passam a respirar pela boca desde cedo, o que acontece na hora que elas vão comer? Se ela tem que respirar pela boca, o nariz não está funcionando. E o que acontece? Quando ela se alimenta, ela tem que ter uma coordenação gigantesca para que essa comida não vá para as vias aéreas, não vá para o pulmão. Então, essa pessoa que respira pela boca acaba se engasgando muitas vezes, às vezes com a própria saliva. Imagine com a comida. E o que acontece com essa pessoa que respira pela boca? Ela acaba mastigando de um lado só, ou do lado direito ou do lado esquerdo. E isso tem uma consequência gigantesca para o organismo da pessoa, que eu vou passar mais à frente um pouquinho e vou mostrar para vocês o porquê, que problemas são esses e o porquê que tem relação direta com essa fibromialgia. É que no nosso cérebro tem duas áreas, uma de cada lado, que são responsáveis pelo controle motor, pelo controle de ação muscular, né, que controla as aferências das áreas motoras no córtex cerebral. E do córtex cerebral vem informação para que os músculos funcionem nessa área. E essa área chama-se formação reticular. E essa formação reticular, ela controla toda a área motora, toda a área que envolve músculos. Então, por exemplo, as habilidades motoras voluntárias dos músculos também é da formação reticular. A regulação automática do equilíbrio do corpo humano, do tônus muscular e da postura do ser humano também é controlado por essa formação reticular. E também, junto com outra área importantíssima, que é o hipotálamo, a formação reticular também faz a regulação do sono. Então, o que acontece com a respiração bucal e com a mastigação unilateral? Se você respira pela boca e mastiga só de um lado, o que acontece? Você vai fazer com que a sinalização que vai para o seu córtex cerebral e do córtex vai para a formação reticular, essas informações chegam ao cérebro uma informação muito ruim, que a gente chama de nocicepção. É informação nociva. E essa informação nociva, em quem mastiga de um lado só e respira pela boca, vai pela compressão do nervo trigêmeo. E esse nervo trigêmeo envia bilhões de nocicepções. E essas nocicepções vão para a formação reticular também. E o que vai acontecer? Todo o sistema neuromuscular do corpo inteiro passa a funcionar mal, desde que a pessoa começou a respirar pela boca e mastigar de um lado só, que a grande maioria atualmente já ocorre desde a primeira infância. Então, isso seria
até como se não fosse trágico, porque na verdade as pessoas estão fazendo isso o tempo todo e não se dão conta. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele não está preocupado se está mastigando de um lado ou se está mastigando dos dois lados. Ele está preocupado em adquirir energia. E essa energia, ele precisa que você se alimenta, quanto mais você se alimenta, mais o nosso cérebro quer economizar energia. Que o nosso cérebro ainda é neandertal. O nosso cérebro não quer saber se você está bonitinho, se você está simétrico. Não, ele quer acumular energia, porque ele não sabe que se amanhã você vai ter comida, porque o nosso cérebro neandertal não sabe que existe supermercado, não sabe que existe geladeira, não sabe que existe micro-ondas e agora não sabe que existe air fry. Então, ele quer